Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Esse é o episódio 17 do Between Futures e vamos fazer um especial hoje sobre Disclosure Day. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia, eu sou o Rodrigo. Hoje vai ser um especial aqui. Como é um assunto que eu gosto muito, eu tô bem empolgado pro capítulo de hoje aí. Eu estava comentando com o Rodrigo antes que eu vou ser mais ouvinte do que falar hoje, mas só para eu vou fazer a introdução, Rodrigo, porque hoje o episódio ele é praticamente seu, tá? Que o tema da cultura da semana é o Day, que é o filme do Spielberg novo sobre OVNIs, sobre UFO, sobre UAPs. Aliás, você tem que falar qual que é a diferença entre UFO e UAP. E a gente foi assistir junto na sexta-feira. A minha esposa até brincou que foi meu date de Dia dos Namorados, que era dia 12 de junho. Mas é o filme, minha esposa está no Brasil, eu tô nos Estados Unidos, então a gente não saiu para jantar, a gente aproveitou, só para deixar claro Hum. aqui. Mas o é interessante que não é só um filme, mas é um marcador histórico esse filme do Spielberg. Ele começou em 1977, que foi o ano que eu nasci, com Close Encounters, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau em português, né? É, E que, foi numa época que ainda os OVNIs eram um grande mistério, era um negócio de fascínio, mostrava lá o subúrbio americano, aquele negócio escuro, tal. E Disclosure Day parece que o Spielberg ele ref redefine como faz filmes sobre o assunto e já usando tudo que aconteceu pós 2017. Ele é, fala sobre programas do Pentágono, fala sobre o pessoal que o whistleblowers, que é o pessoal que fala sobre faz o disclosure mesmo do que está acontecendo, mostra vídeo de piloto, fala sobre crash retrieval, que é quando o OVNI cai, o governo vai lá e pega as coisas. O ponto que a gente vai discutir aqui é que UFO ele mudou de lugar cultural. Durante décadas era uma mistura de tabloide, rádio, ficção científica e desde o artigo de 2017 do New York Times, que quando publicou sobre o programa secreto do Pentágono, aquilo mudou de figura. Não provou que extraterrestre existe, mas mudou o status do assunto. Depois daquele artigo de 2017, vieram os hearings no Congresso, veio o David Grush, que você tem que falar a respeito, veio o disclosure dos vídeos da Marinha Americana, e é isso que a gente vai discutir agora. A pergunta é: os aliens existem? Não sei se a gente vai ter a resposta, mas é por que que esse imaginário voltou agora e por que que a gente está vivendo numa época onde a AI, drone, satélite, guerra eletrônica, sensores, deepfake, segredo do Estado, tudo isso volta à tona e parece que não é mais ficção científica. Mas é. e aí, Rodrigo, uma pergunta para a gente começar a nossa conversa. A É. gente está vivendo uma metáfora nova sobre a sociedade ou a gente está realmente testando os limites do entendimento do ser humano? Aonde que nós estamos? Vamos lá, é com você. Cara, eu acho que a gente tá testando os limites do entendimento humano aí, sem sombra de dúvida, cara. Assim, eu acho que o capítulo de hoje que a gente vai discutir aqui, pra deixar uma coisa clara pra galera que não assistiu o filme ainda, não vai ter spoilers, tá. Então isso é importante hoje em dia. Não vai ter spoilers. O que eu achei interessante do filme é que, para uma pessoa como eu que estuda esse assunto, eu levo a sério esse assunto há muito tempo. Tinha uma série de coisas que eram evidentes pra mim no filme e que não vão ser pra qualquer pessoa. Como não, assim, ou você estuda o assunto e entende muito bem o que o Spielberg estava querendo mostrar ali em pequenas coisas, pequenas passagens que tinham no filme, pequenos detalhes que tinham no filme, eh eh, que vão passar completamente desapercebido por quem não é muito familiarizado com o assunto. Então a ideia hoje é a gente dar um pouco de luz para quem vai assistir o filme e assistir o filme com um pouco mais de contexto, do que tá aparecendo ali na tela, né. Bom, tudo começou, eu acho que dessa história moderna, né, do UAP, em 2017, como você colocou nesse artigo do New York Times. Esse artigo do New York Times chama On the Trail of a Secret Pentagon UFO Program. Foi escrito pela Leslie Kean e pelo Rolf Blumenthal. São 2 jornalistas super seniors lá do New York Times, tá. E tem um detalhe aqui, o New York Times nunca tinha feito um artigo a respeito sobre
UFO, aliens, UAPs, nada. Nunca tinha feito nenhum Antes de artigo. continuar, explica a diferença entre UFO, OVNI e UAP, porque acho que é importante, pessoal. Um dia você me explicou e eu não sabia muito a diferença. UFO é Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado, que é o OVNI em português. Esse termo começou a mudar quando parte do que começou a ser observado, ele transitava entre diferentes meios. Então ele saía do oceano, ia para o ar, saía do ar e entrava na água, ele se materializava e se desmaterializava, então tem um outro componente aí, que é essa materialização barra desmaterialização das dos objetos, tá. E parte deles não eram objetos físicos, era um plasma, tá. Então quando eles começaram a observar essas diferentes, tomografias do fenômeno, eles mudaram o termo, falaram: "Bom, a gente não pode mais chamar só de objeto voador não identificado, já que a marinha americana observa eles passando do lado dos barcos, o submarino observa eles no sonar". Então eles mudaram o termo por causa disso e virou uma coisa menos materialista, que eles chamam aqui nos Estados Unidos de nuts and bolts, que é parafuso e rosca, né, pra uma coisa mais, não materialista, tá, como plasmoide, umas coisas mais malucas até no final do dia, tá. Mas esse artigo do New York Times, ele é inte vale a pena ler, assim, pra quem não é familiarizado com o assunto, já é uma informação que já tá bem difundida aí na história do fenômeno, tá. Eh Porque foi em 2017, né, mas tudo começou em 2017 com essa história. E como que começou mesmo esse artigo? O New York Times recebeu, anônimo, uns vídeos de um sensor que tem no F-18 Hornet da Marinha Americana, que chama Forward Looking Infrared. É um sensor que fica embaixo do avião, que ele tem uma câmera de infravermelho super, super potente, que você trava ela no alvo. Então é para você enxergar o seu inimigo, na verdade, né. E nessa câmera você vê um objeto, uma bolinha, eles chamam de tic-tac, é uma bolinha que o sensor vai lá e trava e tem o vídeo, e você vê o objeto meio que mudando, assim, no próprio eixo, a posição dele. E tem a comunicação dos pilotos também gravada no vídeo, e você vê que os pilotos estão, assim, absolutamente empolgados com o que eles estão vendo lá, né. Falam: "Nossa, mas o negócio tá mudando". Tem um outro que o cara vira para o Weasel é o cara que anda atrás, que é o Weapons Systems Officer. Ele vira para o Weasel dele, ele fala assim: "Look, there's a bunch of them", né, então ele tá vendo mais do que uma orb lá. E isso aconteceu, isso é interessante também e pouca gente sabe, o artigo não, se eu não me engano, não fala. Isso começou a acontecer mais depois que eles trocaram os radares do F-18. Então o F-18 tinha um radar, aí eles passaram por um programa de atualização, e eles colocaram um radar que é muito mais potente, muito mais potente. Quando eles colocaram esse radar que era mais potente, o radar começou a pegar mais coisa, né, óbvio. E aí eles começaram a enxergar um monte desses objetos, especialmente aqui na costa da Flórida, inclusive, que era Hum. onde eles faziam esses treinamentos, e na costa de San Diego, eh, em que em que eles começaram a observar essas coisas. Aí apareceu um outro cara, foi o primeiro grande whistleblower aí que teve recente, tá, pós 2017, pós o artigo do New York Times, que é um cara chamado David Fravor. O David Fravor, ele era um comandante de esquadrão da Marinha Americana, então ele não era só um piloto, ele era o comandante do esquadrão, tá. Era um cara alto pra Marinha Americana, ele não comandava só o avião dele, ele comandava o esquadrão inteiro, né, que voava com ele, e ele estava fazendo uma patrulha em San Diego, antes da antes de um exercício militar gigantesco que a Marinha Americana estava fazendo em San Diego. Tava ele, o ala, e os 2 tinham o Weasel, que é o cara que voa atrás, é o piloto que fica na cabine atrás, né, e o ala é o cara que vai do lado dele. Então eles estavam voando todos eles na costa de San Diego, e aí eles observam um pequeno objeto em cima da água, e ele estava andando meio que erraticamente, assim, em cima da água. Ele ia para um lado, ia para o outro. E embaixo dele, submerso na água, tinha um objeto bem maior, que ele descreve como do tamanho de um 737, tá? O objeto que estava submerso. O objeto que estava em cima da água e se movimentava assim de forma errática era do tamanho do caça dele, que era um F-18.
E aí ele vira para o ala dele e fala assim: "Mas e aí, você tá vendo o que eu tô vendo aí também?" O cara e era uma mulher, na verdade, eu acho bem da hora inclusive. Era uma mulher que estava pilotando o outro F-18 e ela fala: "Não, eu tô vendo também, né". E aí o David Fravor vira e fala assim: "Não, eu vou descer lá pra ver o que que é". No que ele vira a aeronave dele pra ele fazer o banking, pra descer, ele começa a descer num espiral, né. Ele começa a descer, assim, fazendo uma espiral. No que ele começa a descer fazendo a espiral, o objeto ele descreve assim: o objeto estava parado, ele aponta pra ele, assim, ó. No que ele começa a descer, o objeto aponta para o avião dele e começa a descer em paralelo junto com o avião dele. Ele sobe e começa a descer junto com o avião dele em paralelo. Tem um nome essa manobra específica aí em combate aéreo, mas ele começa a descer em paralelo com o avião dele e ele consegue observar direitinho o objeto. E ele descreve como um tic-tac com 2 anteninhas embaixo, tá. Era isso que era o objeto. E aí ele meio que faz essa manobra, faz essa dança com o objeto, e depois o objeto, pum, dispara e vai embora. E aí acontece uma coisa muito interessante, o objeto aparece no Cat Point. O Cat Point é o ponto onde todas as aeronaves se encontram, tá, para ir para a missão. Você imagina que você vai lançando os aviões do porta-aviões, você não lança todos ao mesmo tempo, né. Então você lança o primeiro fica esperando lá num ponto, tá, aí quando eles se juntam todos, eles vão fazer a missão. Esse ponto chama Cat Point. E o objeto aparece no Cat Point da missão, ou seja, ele tinha, de alguma forma ou de outra, ele sabia qual era o Cat Point. Só que o Cat Point era milhas e milhas de distância de onde ele estava. E o negócio aparece lá instantaneamente, praticamente. Assim, um segundo depois que ele some da vista do Fravor, ele aparece no Cat Point do outro lado. Deixa deixa eu fazer uma pergunta, porque várias vezes a gente ouve relatos desses objetos que de repente faz "fiu", sai e somem, assim, do radar, vão super rápido. Realmente é uma coisa que é uma aceleração muito instantânea que está fora da nossa tecnologia ou, por exemplo, um caça desses poderia de repente fazer um "shum" e ir embora? Não, é uma coisa realmente que está fora da nossa tecnologia. Inclusive a aceleração é tão rápida, tão rápida, tão rápida, que nenhum ser humano, aliás, nenhum ser vivo, tá, não é nenhum ser humano, pode ser um elefante, nada consegue sobreviver à força G daquela aceleração, nada. Assim, qualquer coisa biológica que estivesse dentro daquele objeto, com aquela aceleração instantânea que o objeto faz, vira, assim, geleia, porque é muito rápida a aceleração. Mas aí tem toda uma teoria que já não é mais tanta teoria, o pessoal já meio que tá chegando numa conclusão aí a respeito disso, de como que o objeto funciona, por que que ele tem essa aceleração instantânea. Aparentemente eles fazem uma bolha de gravidade dentro do a nave cria uma bolha de gravidade e a gravidade puxa ele para frente. Então, dentro da bolha, tá, é como se o objeto estivesse parado, a bolha que está se movimentando, entendeu? Então, dentro do objeto, em teoria, você não sente força G nenhuma, tá? É, eu Mas já depois eu já li em algum lugar que não era nem com bolha gravitacional, já li isso, já li também que era com uma distorção do espaço-tempo. é isso, é Faz isso. É isso, é uma Tá, distorção do que no final tempo. das contas está ligado com a bolha gravitacional, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tá, Mas é uma distorção do espaço-tempo, através da gravidade, tá? tá. Mas é isso mesmo. Mas enfim, esse foi o David Fravor. Ele, por que que as pessoas levam ele muito a sério? Porque ele era o comandante do esquadrão. Ele é um cara, assim, de alto escalão. Não é qualquer um que chega nessa posição dentro da Marinha Americana, entendeu? É uma responsa gigante. E ele era comandante do Black Knights. Ele era, o esquadrão que ele voava chamava Black Knights, que voava o F-18 Super Hornet. E aí ele se aposentou, pouco tempo depois e resolveu contar a história dele. E a ala que estava voando com ele sempre falava assim: "Ah, eu estava com o ala, eu estava com o ala", mas ele não falava o nome de quem era, porque a pessoa não queria aparecer. E recentemente a ala apareceu, a mulher apareceu e confirmou toda a história dele, falou: "Não, eu estava lá, eu vi ele descendo, eu vi o objeto fazendo paridade com ele e tal". Depois que apareceu o David Fravor, apareceram outros whistleblowers, tá. Aí veio o Lou Elizondo, foi o segundo, vou explicar todos eles aí rapidamente, tá. O Lou Elizondo, depois o David Grush, o Jake Barber e É, agora só um parênteses aqui, porque a gente fala os termos, a gente acha que todo mundo entende, tá? O whistleblower é o como que traduz para português? é É o X9. é o cara que bota a boca no trombone, vai, Bo o termo é mais é, ou menos
Eu Hum. vou pegar a tradução aqui, porque eu esqueci que a tradução. Mas Mas enfim, é o cara que conta o segredo, né, é o cara que abre o segredo. E aqui tem uma coisa interessante, em 2000 e eu acho que foi 2017 também, tá. é o denunciante em português. Denunciante, é, uma palavra Informante, delator, delator, pronto. delator. Aqui tem uma coisa interessante, em 2017 o Biden passou uma eu acho que foi em 2017, tá, se não foi 2017 foi 16. Mas o Biden passou uma lei protegendo esses caras, porque o que que acontecia? Esses caras morriam. Então quando o cara queria soltar a informação, o Black Government, vai, que cuida do programa secreto, ia lá e matava os caras. E de verdade, assim, não é exagero. E aí o Biden soltou uma lei que protege esses whistleblowers. Então hoje eles têm proteção constitucional, ele pode falar coisas a respeito dos Black Programs, e para quem não sabe, Black Program são os programas do Pentágono americano que não aparecem em lugar nenhum. Ele não aparece nos relatórios financeiros, não Ah, aparece em isso é termo técnico. é um termo técnico que eles usam mesmo, chama Black Programs. Eles Aham. têm o termo que eles usam lá internamente são os Black Programs. E aí tem vários Black Programs, tem, enfim, a gente sabe, por exemplo, de uns da CIA que vazaram aí na década de 70 e 80, que eram 100% Black Programs. Ninguém sabia da existência desses programas na época, hoje a gente sabe, e existem vários. Um exemplo deles era o SR-71, Blackbird, aquele avião da Lockheed, que era um avião espião para fazer espionagem em cima da União Soviética. Foi o avião mais rápido do mundo durante muito tempo, tal, não sei o quê. Ele fazia parte de um Black Program. Ninguém sabia da existência dessa aeronave durante décadas. E então, assim, tem vários desses programas de novo, são programas que não aparecem em lugar nenhum, tá? Até mesmo o próprio presidente muitas vezes não tem acesso, aos Black Programs. Ele não sabe quais que existem, tá? De propósito. E então, assim, hoje tem uma proteção constitucional para que esses whistleblowers possam falar coisas a respeito dos programas e não terem medo de serem assassinados no final do dia, que esse é o medo dos caras real, assim, é esse. Então, recapitulando, tem o Lou Elizondo, depois veio o David Grush, Jake Barber, o Matthew Brown, mais recente, o Dylan Borland, esses são os principais caras. Vou passar um por um rapidamente aqui, que eu acho que é Uhum. interessante, tá? O Lou Elizondo, ele foi o diretor do AARO. O AARO foi um programa do Pentágono de análise de objetos anônimos, que era Anomalous Aerial Reconnaissance Office, AARO. Essa era o acronimo. O militar adora acronimo, né? Então, É, acronyms. Então, adoram. Então, acrônimo, é, isso. tem um monte, tá? E esse cara, o Lou Elizondo, era o diretor desse programa. E ele também, ele começou a observar coisas lá, ele viu fotos, ele nunca teve um contato direto, tá? Mas ele viu fotos de várias coisas lá e ele falou: "Bom, beleza, esse segredo aqui não pode ficar escondido mais, eu tenho que contar para as pessoas". E ele saiu da se aposentou do Pentágono e resolveu virar um whistleblower. E aqui tem um detalhe importante também que eu acho que dá veracidade muita porque esses caras estão falando. Quando eles se tornam whistleblowers, eles abrem mão da aposentadoria deles. E a Hum. aposentadoria desses caras, pra quem não sabe, militar aqui nos Estados Unidos, quando o cara se aposenta, ele se aposenta ganhando uma baita grana. Porque ele se aposenta num salário, assim, praticamente o salário que ele tinha quando ele estava ativo. E quando ele vira o whistleblower, ele de maneira voluntária, Abre abre mão. a aposentadoria dele. Então o cara tá abrindo mão praticamente de tudo que ele fez, porque a carreira militar é muito isso, né, o cara faz a carreira militar já pensando na aposentadoria e na grana que ele vai, ganhar. Eu tenho um investidor na minha empresa de simulador que ele é ex-piloto de F-18 Hornet. E, cara, uma vez ele falou pra mim quanto ele ganha de aposentadoria da Marinha Americana, e assim, é praticamente praticamente o salário que ele ganha hoje trabalhando no mundo civil, tá. Ele ganha a mesma coisa de aposentadoria. Então esses caras abrem mão da aposentadoria, é um detalhe importante. Bom, depois do Lou Elizondo, que era o diretor do AARO, veio o David Grush. O David Grush, ele tem um pedigree grande. Ele era capitão da Força Aérea Americana, então o capitão é um rank alto na Força Aérea, tá, bem alto. E ele era capitão do Departamento de Inteligência da Força Aérea Americana. E ele cuidava também de um programa na Força Aérea Americana, o Lou Elizondo era do Pentágono, o David Grush era da Força Aérea.
e ele cuidava de um programa na Força Aérea que fazia análise desses objetos anômalos. E ele tinha visto bem mais coisa. Ele fala que ele viu non-human biologics, tá? Eu vou falar uns termos aqui diferentes que a galera provavelmente nunca ouviu, porque são termos novos também, tá? Então ele fala que eram biológicos não humanos, tá? E um detalhe, ele falou no Congresso americano, No né, ele Congresso falou em americano. 2023 num hearing no Congresso, Ele falou no isso. escuro Excelente ponto, Pribas. Ele falou isso no Congresso americano under oath, sob juramento, né? sob Ele juramento. põe a mão na Bíblia, faz o juramento, e tem um detalhe aqui também: se ele é pego mentindo para o Congresso americano, ele vai em É cana, preso. ele vai É. preso durante décadas, assim. É um dos maiores crimes que você pode cometer aqui, é esse de mentir sob juramento nos Estados Unidos. Então, para ele, além de abrir mão da aposentadoria, né, além de ter medo de morrer, porque esses caras são perseguidos, né, por quem controla o programa, eh, ele corre o risco aí de ir em cana se ele for pego mentindo. Então, assim, tem um risco inerente no que o cara tá fazendo também, tá? Acho que é importante falar isso. E ele era o cara diretor desse programa da Força Aérea Americana, e ele viu várias coisas. Ele fala dos biológicos, ele fala do programa de crash retrieval, que era o programa que os militares e a indústria de defesa, tá? Então tem os dois que operam esse programa. Tem programas de recuperação de nave operado pelo Pentágono e programa de recuperação de nave operado pelo setor civil por empresas militares, Lockheed, Northrop Grumman, Raytheon, essas são as maiores e as que eu acho que tem aí realmente um programa de retrieval. E a gente fala um pouquinho mais dos programas de retrieval mais pra frente. Mas enfim, o David Grush é esse, ele fala coisas recentemente, tô falando coisa de semanas atrás, ele deu uma outra entrevista, não era under oath, mas agora todo mundo escuta esse cara, né? Em que ele fala que os Estados Unidos sabem que existem pelo menos uma dúzia de espécies, e pelo menos umas, assim, várias dúzias eh, de morfologias diferentes de nave, tá? Então não é que tem uma nave só, tem vários tipos de nave que os Estados Unidos sabem que existe, e algumas eles possuem. Inclusive ele fala que os Estados Unidos possuem os corpos dos biológicos não humanos. E aqui um detalhe rápido, tá? Por que ele fala biológicos? Porque parte do que o lore, né, parte do que a história do fenômeno conta, é que os ETzinhos cinzas, que todo mundo está acostumado a ver, o baixinho de 1 metro e pouco, tá, não sei o quê, que é o que a mídia barra cultura aí representa mais, tá? Aparentemente eles são drones biológicos, eles não são seres vivos que nem a gente, eles são drones biológicos mandados pra cá por uma outra raça. Olha que loucura, meu, a galera vai achar que eu sou completamente maluco. Manda mandado É por uma tipo um Avatar. tipo um avatar, isso mesmo, tipo um avatar, Aham. é um drone biológico, tá, mandado pra cá. E por que que eles acham isso? Porque a história que falam das autópsias que fizeram, o corpo desse ETzinho, ele é feito pra space travel, praticamente, tá, ele é feito pra aguentar certas coisas que encaixam ali com o que seria space travel, tá. Então tem esse lado que eu acho super interessante aí, mas de novo, essa é só uma das raças que o pessoal fala que vê, tem mais várias, né. Eles falam que eles veem os marrons, eles falam que veem os tall greys, que parecem esses greys, mas eles têm 2 metros de altura. Eles falam que veem os mantids, que são os gafanhotos. Então tem uns que tem uma cara triangular, assim, que parece um gafanhoto. Tem O os braços. gafanhoto é daquele filme Sexto Sentido? Não, qual que é aquele outro lá com Bruce Willis? Não, não, O cara, eu sei de que filme você tá falando, mas tá me fugindo o nome. Não é aquele. O Sinais, gafanhoto. Sinais, Nice. Sinais. O É. gafanhoto é um gafanhoto mesmo. Eu nunca vi ele representado no cinema do jeito que as pessoas descrevem, tá? Mas eles descrevem como um gafanhoto gigante de 2, 3 metros de altura, sempre usando um hobby, tá? Uma capa roxa, tá? E assim, o interessante é que várias pessoas descrevem a mesma coisa, pessoas completamente sem relação, tá? Eu vou falar um pouco mais disso Mas também. deixa eu fazer uma pergunta, porque você falou bastante do programa Arrow, e eu tenho aqui o nosso produtor AI, ele fez uma curadoria desse assunto, né. Daí ele falou assim: o David Grush, ele fez a testemunha no Congresso em 2023. A NASA publicou um relatório em 2023 também defendendo a abordagem científica para analisar o assunto. E em 2024, a ARO publica um relatório histórico dizendo que não encontrou evidências verificáveis de origem extraterrestre ou de programas reverse engineering de tecnologia alienígena. Ou seja,
O diretor lá, o diretorzão da Aro foi desmentido pela própria agência em 2024. E aí? É muita desinformação, né, desinformação. Eu acho que isso rola, assim, demais dentro dessa história toda do fenômeno. Inclusive tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, tá, mas ele é bem conhecido, assim, dentro da comunidade que estuda isso. Ele era um cara da Força Aérea Americana e brevemente a história dele, mas acho que vai ilustrar um pouco o que eu acho que aconteceu com esse relatório, tá. Eh o que aconteceu com esse cara? Teve um piloto privado nos Estados Unidos, em Nevada, que ele estava voando lá em Nevada com o Cessninha dele, e ele viu uma nave cair. Só que a nave que ele viu cair, na verdade, era um avião super secreto dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam testando. E aí, para que essa informação não vazasse, a Força Aérea Americana, o Departamento de Inteligência da Força Aérea Americana, criou toda uma história para esse cara, mandou lá um agente, que é esse cara que tem um documentário a respeito só desse cara, que virou um whistleblower também, esqueci o nome dele, tá? Mas Uhum. ele foi na casa desse piloto e falou assim, ele falou: "Não, o que você viu é uma nave alienígena". E não era nave alienígena, na verdade era um avião secreto americano que ele estava tentando manter o segredo. Só que eles levaram a história tão longe com esse cara, tão longe, o cara começou a acreditar tanto no que ele tinha visto que era alienígena, que o cara meio que pirou, tá. E se eu não me engano o cara se matou depois que rolou toda essa história, ele se matou, e era uma mentira do governo americano para manter secreto o programa do avião, que eu não sei qual que era, tá, mas era um avião X, X-planes, né, todo avião que é X alguma coisa é um avião de teste secreto que os Estados Unidos já teve, tem inúmeros. E então, assim, o que eu acho que acontece é muita desinformação. Eu acho que o próprio, departamento soltou esse relatório para falar assim: "Não, tá bom, vamos desmentir esse cara e minar a credibilidade dele, pra gente continuar mantendo isso sob segredo, né". E aqui a gente pode discutir mais tarde o porquê que eu acho que isso tudo é mantido sob segredo, tá. Mas, eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Mas o Lu Elizondo, assim, a galera, de novo, confia muito nele, ele também fez depoimento no Congresso, tá. Eh Super, tanto ele como o David Grush. E aí depois apareceram outros mais recentes. Teve o Jake Barber também, brevemente aqui, ele era um cara que participou do programa GATE aqui. O programa GATE, pra quem não conhece, é de Gifted, eh é para crianças com um talento intelectual muito grande, tá. É um programa do governo americano que ele identifica essas pessoas, essas crianças na escola e bota eles dentro de um programa de crianças excepcionais, intelectualmente falando, aqui nos Estados Unidos. E o Jake Barber foi um desses caras. E depois ele virou piloto de helicóptero, para o exército americano. Até que isso ele conta a história, tá. Até que, aparece um cara na vida dele, um agente da CIA, que vira pra ele e fala assim: "Tá, você quer continuar sendo". Ele era mecânico de helicóptero, desculpa, piloto e mecânico. Ele vira para o cara e fala assim: "Mas você quer continuar sendo piloto e mecânico de helicóptero pro resto da sua vida? Tem um negócio aqui bem mais interessante que eu acho que você poderia fazer parte". E era esse programa secreto, dos Estados Unidos de recuperar as naves. E eles precisavam de um piloto de helicóptero que fosse lá e içasse as naves, né, pegasse a nave de onde ela estivesse e levasse pra onde precisava. E ele, depois de muitos anos, virou um whistleblower também. Ele teve uma experiência com uma dessas naves que ele recuperou. Tem até um vídeo dele, que ele fez do helicóptero dele, da nave sendo içada, e a nave é um ovo. É um ovo. Não tem como descrever ela a não ser um ovo. É literalmente um ovo. Ela tem o formato de um ovo. E o vídeo que ele faz a corda desce do helicóptero dele. Tem um cara no chão que vai lá e amarra a corda no ovo. E ele issa o ovo e vai para outro lugar e depois deixa o ovo no chão. E aí vem mais um carinha lá, cobre o ovo com uma capa. E aí ele vai embora com o helicóptero. E tem o vídeo, se você quiser procurar no YouTube, tem o vídeo desse ovo, né, sendo içado pelo helicóptero dele. E ele conta uma série de coisas. O Jake Barber, acho que de todos, é um dos mais interessantes, é um dos mais recentes. Ele fala sobre o programa de psionics dos Estados Unidos, que são pessoas com habilidades extrasensoriais, e aparentemente o Pentágono e a CIA estão usando essas pessoas com habilidades extrasensoriais para se comunicar com as naves e muitas vezes fazer a nave aterrissar, que era um desses casos que ele foi lá. O caso do ovo era esse. Tinha uma mulher que fazia uma meditação profunda e ela fazia a nave aparecer e fazia a nave aterrissar. E aí ele ia lá e Hã. pegava a nave. E ele comenta muito sobre esses programas do psionics, tá. E a experiência que ele teve foi a seguinte: ele estava içando uma nave um dia e a nave conversou com ele.
A nave conversou com ele, ele falou que era uma energia feminina muito forte que estava falando com ele, e que ele ouviu a nave falar com ele. Ele falou que a nave falou, ele sentiu um amor muito grande, que é uma coisa também que os caras descrevem bastante, assim, né, quando o assunto é esse. Ele sentiu um amor overwhelming, assim, que tomou conta dele, da consciência Aliás, você dele. está contando a história, pra quem vai assistir o filme do Disclosure do Spielberg, várias coisas que você está contando, a gente não vai dar spoiler, mas várias Vale. coisas entram lá no filme, né. Antes da gente seguir, deixa eu voltar um pouco no tempo, porque a gente falou de 77, quando foi o primeiro filme do Spielberg, falou do hearing no Congresso do New York Times em 2017, do hearing do Congresso 2023. Mas tem um dos casos mais famosos lá, o de Roswell, né, 1947. Aliás, é coincidência que tudo termina em 7? E é tudo 30 anos depois? Porque, ó, 1947, daí 30 anos o filme de Spielberg, daí 30 anos lá o 2010, ó, é tudo Não não, tinha daí foi 40 anos, fiz a conta errada. Eu não tinha pensado nisso, mas o sete é um número bem místico, né, 7 planetas no É. sistema solar, 7 deuses, gregos, os grandes deuses gregos são 7. Tem várias coisas aí com o 7 que é meio místico, mas não sei se É, tem. mas vamos lá, Roswell, 1947, o que que Cara, é Roswell ficção, o que que é teoria da conspiração, o que que é mais ou não, menos comprovado? Roswell, cara, na minha opinião, 100% aconteceu e acho que vai ser a primeira coisa, o disclosure vai começar com Roswell, na minha opinião. Vai ser o governo americano admitindo que Roswell aconteceu. Cara, pra quem não sabe, brevemente o que foi Roswell. Roswell aconteceu, na cidade de Roswell, em Nevada, tá. Foi perto da onde eles estavam fazendo os testes, das bombas atômicas, tá. Então, qual que é a teoria? Quando o governo americano começou a fazer os testes das bombas atômicas, isso atraiu a atenção das inteligências não humanas, e elas começaram a aparecer lá, as naves começaram a aparecer lá, tem vários casos, antes da queda até, das naves aparecerem. Tem uma inclusive que chama Trinity, que foi em 1942, tá, foi logo depois do primeiro teste da bomba atômica, que é antes de Roswell até, tá, mas Roswell é o mais famoso, que foi em 47. E o que aconteceu em Roswell? Teve uma nave que, depois de uma tempestade gigantesca que teve lá perto da cidade, ela caiu, ela teve um problema, aparentemente, de navegação. É uma nave, né, é uma máquina. E ela caiu. E o governo americano foi lá e pegou a nave. E dentro da nave tinham 3 seres não humanos, o cinzinha, aparentemente. E o governo americano foi lá e pegou. E teve um primeiro momento em que o governo americano estava meio que não o governo americano, mas quem viu, porque quem achou, na verdade, foi um policial. Quem achou os detritos da nave foi um policial. E ele descreve os detritos como um papel alumínio, em que ele amassava o papel alumínio assim, ele voltava para a forma dele logo depois que ele soltava, tá. E tinham pedaços da nave que tinham uns hieroglifos, assim, parecia um hieroglifo egípcio, inclusive de escrito, assim, ao redor da nave. E virou um caso super famoso, mas aí o governo americano desmentiu tudo, falou: "Não, isso era um balão meteorológico que caiu", e tem umas fotos, olha só pra você ver o nível que chega as coisas aqui, tem uma foto de um dos sargentos da Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana nessa época não era Força Aérea Americana, ela pertencia ao exército americano, tá, então era parte da mesma coisa. E ele era um sargento da Força Aérea e ele tá lá falando, fazendo a comitiva de imprensa, falando que aquilo era um balão meteorológico. E ele tá segurando um documento na mão dele, na foto. O documento tá todo amassado. Há uns meses atrás, anos atrás, na verdade, eu acho, alguém pegou esse documento, essa foto, e com a ajuda de inteligência artificial e machine learning, eles conseguiram traduzir o que estava no documento lá dentro da foto, meio amassado, é impossível de ler, se você só olhar a foto, tá. Mas a machine learning conseguiu ler, cara, era literalmente estava escrito lá assim, "Olha, comitiva de imprensa com os Estados Unidos, você tem que falar que isso era um balão meteorológico, em momento algum admita a verdade", esse tipo de coisa. Hum. Então, assim, virou uma história em que muita gente viu, muita gente ficou envolvida, eles capturaram os detritos da nave, capturaram os corpos e levaram para uma base aérea que tem lá perto, que era a base do 59º Bomber Squadron, esquadrão de bombas. E esse esquadrão é o esquadrão que soltou as bombas em Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas. Então tem toda uma história aí com o, eh, arma nuclear, tá, e arma atômica. Uhum.
Tem toda uma Ah, eles orga não levaram pra área 51? Pensei que eles tinham levado não, pra tal da área 51. What the f a área é a 51 área não existia 51? nessa época, não existia a área 51 nessa época. Isso é muito Tá. antes, 1957, a área 51 não existia. E então eles levaram pra essa base aí do 509th Bomber Squadron, que era o esquadrão que soltou as bombas atômicas. Então, era o esquadrão mais secreto que os Estados Unidos tinham, mais assim, elite, vamos falar dessa forma, de bombardeio, era o 59º. E eles levaram pra lá essas coisas. E essa é a história, assim, a história é muito mais só do que eu tô falando, tá? Tem uma série de testemunhas, gente que viu, que estava envolvida. Isso faz muito tempo, né? 1947. Então tem entrevista com o policial, tem entrevista com o sargento, que depois os caras super velhos já contando o que eles viram, falando, cara, eu não posso levar isso pro túmulo, entendeu? Eu vi, tá aqui, esse é meu relato. Entrevista de TV, né? 1970, por aí e tal. Tem um livro muito interessante que chama The Night Before Roswell, que conta tudo o que aconteceu antes da nave cair. E é muito interessante, assim, é uma história muito, muito legal. E E o Spielberg toca nisso no filme, em Roswell, né. toca. Eu acho que Ele vale toca nisso e tem um outro aqui também que foi levantado que é Kecksburg Kegs 1965. O que que foi esse? Kecksburg foi uma nave que parecia parecia um ovo de Páscoa, assim, parecia um ovo. E ela caiu e dentro também tinha um ser, e aparentemente o ser estava vivo, o que estava dentro de Kecksburg. Também várias testemunhas, várias pessoas viram a nave, viram as luzes, e viram o governo americano meio desesperado indo lá para resolver o assunto, tal, não sei o quê. E a diferença de Kecksburg é importante porque falam que um dos NHIs lá que pegaram, ele estava vivo. E aí pegaram ele e levaram pra nessa época eu já acho que existia a Área 51, pegaram e levaram para alguma dessas bases secretas aí no meio de Nevada. O deserto aqui nos Estados Unidos, em Nevada, ele é lotado de bases, não tem só a base da Área 51. Inclusive, eu acho que a Área 51 tem os aviões secretos, definitivamente. Mas eu não acho que as naves estão lá, eu acho que as naves estão em outro lugar. As pessoas falam muito de uma base que tem em Utah, que aparentemente é onde estão mesmo as naves hoje em dia, elas ficam lá nessa base em Utah. Eh, mas enfim, a Área 51 já teve as naves, tá? Com certeza já teve as naves. E dentro da Área 51 tem uma área chamada S4, S4, que também é super conhecida aí no lore do fenômeno, em que era lá que eles faziam esse tipo de pesquisa. E aparentemente esse alienígena vivo que foi capturado em Kecksburg foi pra lá e eles conversaram com o alienígena até ele morrer várias vezes. Aparentemente Hum. ele não queria comer, não queria se alimentar, ele estava morrendo, tá? Ele sofria muito e teve uma enfermeira que conseguiu se comunicar muito com esse alienígena, aparentemente, tá? Estava cuidando dele e era tudo com telepatia, né? E ele não falava, era telepatia, comunicação telepática. E depois ele morreu, mas é uma história, assim, meio impressionante, porque envolve a captura de um desses seres vivos. De Roswell, se eu não me engano, tinha um que foi pego meio vivo também, mas ele morreu logo depois, e os outros 2 estavam bem mortos já, assim, bem. E a história do Nixon em 73 que mostra no filme do Spielberg também, que história é essa? Essa história é importante a galera saber, porque o filme abre com essa história, né, o É, filme é, é. ele abre e muita gente não conhece essa história, especialmente no Brasil, tá. Aqui nos Estados Unidos, tudo isso que eu tô contando, cara, meio que todo mundo já ouviu falar, especialmente Roswell, tá, todo mundo já ouviu falar de Roswell aqui, as outras não, o negócio do Nixon não, mas assim, é bem mais difundido do que é no Brasil, porque o negócio acontece aqui, né. Então é diferente. Mas esse negócio do Nixon foi em 1973, o Nixon gostava de beber um pouquinho, e aparentemente ele estava bebendo com um amigo dele que era um comediante, que eu esqueci o nome, talvez se você procurar aí nas notas deva ter. Era um amigo dele que era um comediante, eles estavam bebendo uísque lá, conversando, não sei o quê, eis que o Nixon vira pra ele e fala assim: "Cara, você quer ver uma coisa muito louca?" E eles estavam em Washington, se eu não me engano. Aí eles entram num avião do governo americano e eles voam até uma base aérea, eu esqueci o nome da base aérea, mas é uma base aérea importante aqui nos Estados Unidos, em que ele vai até lá, tá, ele vai até lá, e ele é o presidente dos Estados Unidos, todo mundo abre as portas pra ele porque ele quiser, e ele entra na base, e ele vai até uma área em que tem umas gavetas mortuárias, e ele abre uma dessas gavetas mortuárias, ou alguém abre a gaveta mortuária, e dentro da gaveta tem 3 alienígenas, lá dentro da gaveta, e ele mostra isso para o cara. Quem conta essa história é a esposa
do cara, do comediante. Ela conta, ela fala assim: "Não, meu marido, uma vez, me contou que aconteceu isso com ele e ele, assim, mudou a vida dele. Ele não consegue contar isso pra ninguém, contou pra mim, mas isso mudou a vida dele". E o que que por que que esse episódio eu acho que é verdade esse episódio, tá. Eu acho que aconteceu mesmo. Muita gente aliás, a maioria das pessoas que estuda esse assunto leva a sério, as pessoas acham que aconteceu mesmo. E por que que eu acho que isso é importante? Por que que eu acho que o Spielberg abre o filme com esse episódio brevemente, tá, não é um spoiler aqui, ele mostra brevemente o vídeo do Nixon, fazendo exatamente isso na base. Porque depois desse momento, o que que os caras que cuidavam do programa perceberam? Eles perceberam: "Opa, espera aí, o presidente é um liability". Porque o presidente é um funcionário temporário que muda a cada 4 ou 8 anos. Basicamente é isso. É assim que eles tratam. O programa existe há décadas já. E eles tratam o presidente como um funcionário temporário, porque é isso que ele é. Então eles começaram a perceber que o presidente era um liability para o pro programa, que poderia colocar todo o segredo em xeque aí, sem os caras quererem, né. Então, a partir de 1973, o programa secreto que os Estados Unidos tinham de UFO passa a ficar mais secreto ainda, a ponto de nem o presidente ter acesso, a essas informações. Ela é completamente controlada, pela indústria de defesa e pela CIA. O Bill Clinton, acho que foi em 98, se eu não me engano, ele tentou acesso a isso. O Bill Clinton queria ser o presidente que fez o disclosure. Ele queria ser. Ele Que fala faria o disclosure, é. ele queria ser. Tem uma coisa aqui também, um detalhe rápido, tá? O presidente que fizer o disclosure, esse cara vai ser pra sempre lembrado como o presidente que fez o disclosure, pra sempre. Por isso que o Trump quer fazer. Porque assim, você vai esquecer todo o resto que o cara fez, bom ou ruim, porque pra sempre ele vai ser o cara que admitiu que existe vida não humana inteligente, ponto. E o Clinton queria ser na época. E o Clinton, ele encontrou uma série de barreiras, ele não conseguiu chegar. E ele fala em entrevista, ele fala assim: "Eu fui atrás", depois que ele deixou de ser presidente, né, as entrevistas. Ele fala: "Eu fui atrás da verdade, eu não consegui chegar". Não é que ele não conseguiu encontrar, ele não conseguiu chegar aonde ele queria. Como presidente, ele falou assim: "Tem diversas camadas de segredo que existem acima do presidente americano", tá. E tem uma coisa famosa que ele fala, olha só, isso é, meu, é mind blowing, assim. Ele fala uma coisa famosa que é: "There is a government within the government, and I have no idea Hum. who they are". Ele fala: "Tem um governo dentro do governo e eu não tenho a menor ideia de quem eles são". Então, assim, aquela história de que existe um black government dentro do governo americano, aparentemente é real. E tudo isso meio que começou em 1973 com essa história do Nixon, que mostrou para quem estava cuidando do fenômeno que eles não podiam confiar no presidente americano. E aí tudo isso passou por uma coisa muito mais secreta, que é o que eu acho que a gente vive hoje, é uma coisa muito mais secreta do que era pré-1973. O filme do Spielberg, a gente não vai tentar não dar spoiler, não vai dar, ele toca em vários desses assuntos, né, ele toca nesse governo paralelo, nessa força paralela que o presidente não tem controle, ele toca no assunto de abdução, ele toca no assunto do negócio aqui que o pessoal chama de remote viewing, É. toca no assunto dos aliens, eles terem formas que os humanos mais palatáveis para o ser humano. O alien, por exemplo, se colocar numa forma do animal conhecido. Manipulação da Ele realidade, manipulação da consciência. é, ele toca também em Missing Memories, que é as pessoas esquecem às vezes que foram abduzidas, às vezes aparece com coisa. Dá uma pincelada nesses assuntos. Cara, é difícil dar uma pincelada, esse assunto é complexo, mas o remote viewing, vou começar pelo remote viewing, que eu acho que é uma coisa importante. Cara, remote viewing, o que que é o remote viewing? É você entrar num estado meditativo, em que você projeta a sua consciência para outro lugar. Qual era o interesse do governo americano em remote viewing? Na década de 60, isso ficou evidente que era verdade, que existia. A CIA virou e falou: opa, peraí, então quer dizer que a gente pode pegar um cara e esse cara vai projetar a consciência dele até uma base secreta na Sibéria, da União Soviética? Então vamos fazer um programa disso. E eles fizeram um programa chamado Stargate. Tudo isso é verdade, tá? Se você digitar no Google aí Stargate CIA, você vai ver que o programa existiu de verdade, tá? E eles pegaram vários desses caras que tinham essas habilidades extrasensoriais e recrutaram esses caras
para fazer remote viewing de tudo, tá? De tudo que você pode imaginar. Teve coisa que eles pediram para achar prisioneiro de guerra, para verificar informação secreta dentro de base na Sibéria, isso é um caso real, várias coisas, tá? Os nomes principais desse mundo é o Joseph McMungle, ele é conhecido como Remote Viewer Number One. Ele, assim, era o cara que a CIA ia mais atrás para fazer esse tipo de trabalho. Ele tinha até uma estrutura que ele usava do Robert Monroe, que, enfim, Robert Monroe também é um buraco sem fundo aqui que eu posso ficar falando, que ele entrava dentro de uma sala que isolava os sensores dele, né, que é uma sala que não tem nenhuma luz e não faz nenhum barulho, e ele entrava num estado de meditação profunda e conseguia projetar a consciência dele. Ele saía do corpo dele, basicamente, tá? E assim usava esse cara. Então, o McMonagall, depois o Ingo Swann. O Ingo Swann era um cara famoso aqui nos Estados Unidos na década de 60, 70 e 80. Ia na TV e tal, ele era um médium, tá? E a CIA também usou ele para fazer esses programas. E o Hal Puthoff morreu recentemente. Ele não era um remote viewer, mas ele era o diretor do programa. Ele tocou esse programa dentro da CIA durante muitos anos, tá? Pós Stargate. E ele também virou um whistleblower. Só que esse cara era um cara de altíssimo nível no governo americano, assim. Eu não lembro se ele era é, 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 congressista, mas ele era um cara de alto nível no governo americano, morreu recentemente. E ele cuidou durante muitos anos desse programa da CIA. Então ele sabia de tudo isso, desse programa chamado Stargate. E o que que isso mostra? Ele mostra que existem o que hoje nós estamos chamando de psionics. Psionics, esse é um termo importantíssimo que as pessoas têm que ter na cabeça, porque você vai escutar mais e mais o que é psionic. Psionics são pessoas com habilidades extrasensoriais. E Psionic, só para quem não fala inglês tão bem, que nem o Rodrigo, psionics, é Psionics, é, Psionics. psionics, psionics. É. E, e esse é um termo que, assim, tá ficando mais comum dentro da história, por quê? São essas pessoas com habilidades extrasensoriais, habilidade de remote viewing, habilidade de fazer comunicação telepática. E, cara, isso pode parecer besteira, coisa hippie, mas não é verdade. A CIA sabe que é verdade, a CIA usava isso, o governo americano usa isso, inclusive, e até hoje existe esse programa nos Estados Unidos, tá? E o que que eles estão fazendo? Duas coisas. Primeiro que as naves, aparentemente, agora essas coisas estão começando a vir à tona, né? As naves não são controladas que nem a gente controla avião, com botão, joystick, throttle, não, nada disso. Tanto que se você vê relato das naves que eles capturavam, eles entravam na nave e falavam, pô, tá bom, não tem nada dentro. Não tinha nada, era um assento e não tinha nada dentro da nave, não tinha nada, não tinha um botão, não tinha uma tela, não tinha nada. E aparentemente a nave se conecta conosco através da consciência. Então a chave de tudo aí é a consciência. A consciência é a fábrica da realidade, tá? Isso a gente está descobrindo agora, tá? E as naves são pilotadas através da consciência. Então esses psionics, eles que são os caras que estão conseguindo ativar as naves e pilotar as naves, tá? Na essência. E aqui o que está acontecendo? Até o Jake Barber, que eu estava falando lá no começo, ele que trouxe esse caso dos psionics à tona hoje em dia, tá? Ele e o Matthew Brown. O Matthew Brown fala bastante disso. O Matthew Brown toca bastante em religião também, então. É, e ele fala que o governo americano chama essas pessoas, as pessoas trazem a nave e fazem a nave aterrissar, às vezes dentro da base já. A nave aterrissa dentro da base, os caras só vão lá e põem ela dentro do hangar. E que ele acha que algumas dessas coisas são presentes, que o outro lado aí tá dando para o governo americano fazer a engenharia reversa mesmo das naves. E aqui tem um detalhe importante, que é meio sombrio a respeito desse negócio, tá? Aparentemente, as pessoas que têm essas habilidades psionicas aí, psionics, são, na sua grande maioria, crianças, mulheres e homens gays, por alguma razão, tá? Então, aparentemente tem alguma coisa ligada à energia feminina e à inocência da criança, tá? Que faz com que essas habilidades floresçam. Outra coisa, o governo americano tem ido buscar esses assets de psionics, tá? Em países de terceiro mundo. Aparentemente, tem alguma coisa relacionada à nossa vida moderna, tá? A nossa alimentação, essa vida materialista que a gente leva hoje em dia na sociedade ocidental,
que reprime essas habilidades que todo ser humano tem, aparentemente, tá? E o Jake Barber, o motivo pelo qual ele resolveu virar um whistleblower é porque ele começou a ver que os Estados Unidos iam para países de terceiro mundo, tá? Colômbia, Índia, tá? Esses países que tem gente sofrendo. E eles pegavam pessoas dentro dessas comunidades pobres, carentes, tá? E sequestravam a família inteira. Sequestravam. Botavam dentro do helicóptero, traziam aqui para os Estados Unidos e enfiavam numa base, num laboratório lá, para virar esses assets psionics. E o que incomodou ele é que ele viu crianças. Então, quando ele viu crianças aí sendo capturadas para fazer a ponte entre a nave e os cientistas, ele falou: opa, peraí, agora eu preciso falar. Deixa eu E fazer uma pergunta, porque a gente manda fala ouvir. muito de Estados Unidos, Roswell, que capturou nave e tal, e os outros países? Não caiu nave em nenhum outro país, não? Caiu, os Estados Unidos vai lá e busca. Caiu, cai em Mas todos. já Cai em todos. já teve Varginha caso caiu, pô. desse? Varginha Sei lá, caiu. se cair na Rússia, na Sibéria, Estados Não. Unidos não consegue ir lá buscar. Aparentemente tem 3 países só, talvez 4, que tenham acesso a essa tecnologia. Estados Unidos, definitivamente, desde 1933. O que que aconteceu em 1933? Em 1900 desculpa, não é desde 1933, é desde 1941, se eu não me engano, ou 42, mas em 1933 caiu uma nave na Itália, o Mussolini capturou essa nave e colocou dentro do hangar da Savoia Marchetti. A Savoia Marchetti era uma indústria aeronáutica eh, italiana na época. E ele achava que era uma tecnologia alemã, porque e aqui, meu, fica cada vez mais louco esse episódio, cara. Mas aparentemente quem estava dentro dessa nave eram os nórdicos. Os nórdicos é uma raça de alienígena que eles parecem nórdicos, são loiros, brancos de pele e tal, não sei o quê, mas eles são humanos, parecem humanos, assim, quase que iguais aos humanos, só que eles são nórdicos, tá? E quem estava dentro dessa nave eram esses seres nórdicos, por isso que o Mussolini achou que era alemão, era tecnologia nazista. E ele colocou, escondeu isso dentro do hangar, a guerra começou a se desenrolar, aquilo ficou meio que guardado lá dentro do hangar da Savoia e passou para o controle da Igreja Católica. Quando a Itália caiu em 41, a Igreja Católica, que começou a se aliar com os Estados Unidos, virou e falou assim: opa, inclusive tem um negócio aqui que eu quero dar para vocês. E essa foi a primeira nave que os Estados Unidos pegou e teve acesso, foi em 1940, 41, quando a Itália cai na Segunda Guerra, que foi essa queda de 1933 em Magenta, na Itália. Também um caso super famoso, tá? E quem contou isso foi o David Grush. Quem contou isso foi o David Grush, que fala que esse caso é verdade. Foi a primeira nave que os Estados Unidos tiveram acesso, foi essa que caiu em 1933. Então, assim, existe Estados Unidos, China e Rússia que tem essa tecnologia e possivelmente Israel. Eu acho que Israel não tem, tá? Mas possivelmente. Agora, China e Rússia com certeza têm acesso a essa tecnologia. Eu só não sei se tem a mesma coisa, tá? Definitivamente os Estados Unidos é o que mais tem, porque os Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta que cai uma nave, em assim, questão de horas, eles estão lá e pegam, eles nem perguntam, só pegam e levam embora, entendeu? Eles podem fazer isso, entendeu? Em Varginha aconteceu isso, a nave caiu em Varginha, muita gente acha que é mentira, mas é verdade. A nave caiu em Varginha e os Estados Unidos estavam lá em horas, horas. Pousou um cargueiro americano na base aérea de Campinas, inclusive tem o controlador de tráfego aéreo brasileiro, que ele fala assim, apareceu um cargueiro, e geralmente tem uma burocracia gigantesca para fazer esses aviões voarem em cima do espaço aéreo, né? Você não pode, um cargueiro militar vai aparecer lá, não pode. Então tem uma super burocracia, aparentemente esse cargueiro só apareceu, não teve burocracia, ele apareceu, ele aterrissou, o governo americano falou, não, 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 tudo isso aqui é nosso, pode carregar, ele vem com toda uma equipe gigantesca, não tem o que fazer, e leva embora. Então, quem controla a maioria dessa tecnologia é os Estados Unidos, e aí envolve toda a indústria de defesa, né? Porque eles fazem a engenharia reversa dessas naves e fazem a arma. E é isso que mantém os Estados Unidos no edge de tecnologia militar há muitos anos. Eu acho que é retroengenharia de nave alienígena, assim, definitivamente. Definitivamente. Quando quando a gente estava conversando sobre esse episódio, quando a gente pediu pra nossa AI organizar os tópicos, surgiu um dos tópicos que surgiu foi sobre Ariel School. Tá. E daí eu fui ver um filme, um documentário da BBC, desse caso de 94. Conta um pouco, porque eu acho assim, quando adulto fala, adulto inventa o que quiser, tem fake news, hoje ainda mais hoje em dia tem AI e tal, mas pô, lá em 94 foram crianças. Foram crianças. É. Cara, esse é um caso muito famoso.
E daí eu vou juntar com o John Mack, o caso das abduções, eu gosto muito do John Mack. Eh, Enfim, o caso de Ariel foi o seguinte, era uma escola na África, era uma escola de colonos britânicos, tá, então era uma escola de brancos, tá, acho que era na África do Sul. De elite africana, é. É, era uma escola de elite e tal. E a nave era o recreio da escola, então todas as crianças estavam do lado de fora, os professores estavam do lado de fora, e a nave passa em cima do disco, passa em cima do recreio e aterrissa atrás de umas árvores, assim, um pouco distante dessa área onde elas estavam brincando, as crianças. Nisso, ela aterrissa, os professores absolutamente em pânico, todos, e as crianças vão lá correndo para ver o que que tinha lá. E diz que as crianças que chegaram viram 2 seres, um deles já estava fora da nave, e o ser era o cinza tradicional, cabeçudo, ele estava usando uma roupa preta bem colada no corpo, assim, e o outro meio que estava meio que flutuando, assim, em volta da nave, meio que bouncing, né, meio voando, assim, tipo, eles não se movimentam igual ao ser humano, inclusive eu vou pedir para as pessoas que assistam o Disclosure Day, tem uma cena que o Spielberg bem no finalzinho do filme, tem uma cena que o Spielberg pega e mostra essas cenas desses seres. Presta atenção em como eles andam. Eles andam de um jeito meio assim, parece uma coisa meio, meio cômica, tá. Mas aparentemente é como eles andam, como as pessoas descrevem que eles andam mesmo, eles são bem desengonçados, assim, pra andar. E as crianças descrevem a mesma coisa. E aí o que acontece? Quando a criança olha troca olhar com esse ser alienígena, ela tem uma comunicação telepática com o alienígena. E dizem que a comunicação telepática é uma via de mão dupla, é uma coisa muito overwhelming para o ser humano, né, ela é muito, porque ela é uma via de mão dupla. No momento que você abre a conexão telepática, você lê a mente do outro e o outro lê a sua mente instantaneamente. Então, é uma coisa é muita coisa ao mesmo tempo para a gente processar como humano. E as imagens que esses alienígenas passam para as crianças é de guerra nuclear, destruição ecológica, é basicamente do planeta Terra sendo destruído, tá? Por arma nuclear, por guerra nuclear e Meio por ambiente. destruição do meio ambiente, exatamente. E isso não aconteceu com uma criança só, aconteceu com uma dúzia de crianças que chegaram lá, olharam para o alienígena e tiveram essa comunicação e viram as mesmas coisas. E aí beleza, as crianças se assustaram muito e correram de volta para os professores. No que elas correm de volta para os professores, a nave some, vai embora. E esse caso ficou muito famoso, porque os professores eles não viram os ETs, mas eles viram a nave passar por cima. Eles viram, os professores de química, física, e os caras, assim, quando você vê as entrevistas, isso aconteceu na década de 70. Você vê as entrevistas, cara, você Não, vê tá aqui 1994, Ariel, isso desculpa, tudo. 94, né. Você Isso. vê que os caras estão absolutamente assustados no que eles viram, os professores, as crianças menos, tá. A criança é muito curiosa, então menos assustada. Mas o que é interessante é o seguinte, quem foi estudar esse caso é um cara chamado John Mack. O John Mack é uma figura, assim, que, cara, eu queria que ele tivesse vivo, mas infelizmente ele morreu sob uma circunstância muito suspeita, inclusive. O John Mack, quem ele foi? Ele foi um professor de psico aliás, ele não era professor, ele era o chefe do departamento de psicologia da Universidade de Harvard, tá. E não só ele era esse cara, mas ele transitava na elite americana. Harvard fica aqui no Northeast, e no Northeast dos Estados Unidos é onde fica a elite americana. E quando eu falo elite americana, não é o Elon Musk. Eu tô falando do Kennedy, Vanderbilt, esses caras que têm dinheiro geracional já, entendeu? Não é o Elon Musk é um novo rico dentro dessa elite americana. Eu tô falando gente que tem dinheiro desde a época do George Washington, tá? E esse cara transitava dentro dessa elite americana que existe até hoje, tá? E então ele era um cara extremamente respeitado. E meio que cai no colo dele uma época de começar a estudar esses fenômenos de abdução, tá. E ele é um cara que estudou a fundo o fenômeno de abdução. Ele é o cara que fez o estudo de abdução nos Estados Unidos, foi o John Mack. E ele ficou famoso na época, ele deu entrevista na Oprah, ele era amigo do Terence McKenna, pra quem não conhece o Terence McKenna, ele era um cara que não, o Terence McKenna é um maluco, mas assim, as coisas que ele falava também estão se tornando realidade. Ele era um cara que
ele passou um tempo na selva, no Peru, comendo cogumelo alucinógeno, basicamente era isso que ele fez, tá. Ele era um botânico e, cara, essa experiência toda que ele e o irmão tiveram com os cogumelos alucinógenos, ele viu coisa, ele viu alienígena, conversou com alienígena, viu outras dimensões e tal. E o Terence McKenna acabou ficando muito amigo do John Mack. Também, e o Terence McKenna também era um cara super respeitado na época, tal, morreu. E o John Mack morreu, ele morreu atropelado na Inglaterra, e no mesmo dia que o John Mack morreu, morreram mais 3 caras na Inglaterra, também chamados John Mack. Então o que o pessoal acha é que receberam uma ordem lá, falou assim: "Meu, vocês têm que apagar o John Mack". Porra, qual? Tem 3, não importa, apaga os 3. Só Apaga todos. exatamente. Então ele morreu sob essa circunstância, mas ele é um cara famoso, tá? Tem entrevista dele na Oprah, se você quiser ver no YouTube. Tem entrevista dele que ele foi lá até a escola de Ariel e entrevistou as crianças. E aí ele pede para as crianças desenharem o que elas viram. E, cara, todas as crianças desenham a mesma coisa, contam a mesma coisa, contam o mesmo relato. Então, assim, uma coisa é adulto mentir, outra coisa é criança. Criança não mente. E muito menos mentir coordenado, assim, né? Do tipo, ó, todo mundo vamos desenhar o alienígena cinza com olho azul, tá, não sei o quê. Não. E virou um caso famoso. E as crianças hoje são adultos, são millennials, né. E então tem entrevista recente com as crianças, delas contando o que elas viram. E o que é interessante é o seguinte, quando as pessoas que têm contato de abdução e que são mostradas essas imagens da Terra sendo destruída, guerra nuclear, enfim, deterioração do meio ambiente e tal, a pessoa muda completamente, completamente. Ela passa a virar um ativista, assim, pró meio ambiente, anti-guerra nuclear, e é uma coisa que todo mundo descreve assim, fala assim: "Cara, eu recebi uma missão, eu não consigo fazer outra coisa". E tem gente que é abduzida como CEO de empresa, sem brincadeira, tem história disso. E o cara abre mão de tudo, tudo, toda a grana que ele tem pra virar ativista do meio ambiente, assim. Então é uma coisa realmente transformadora. E o caso da Ariel é bem interessante, por causa disso. E e e e é isso, tem as crianças e tem envolvimento do John Mack. Acho que o John Mack aí é o X da questão aí, porque ele é um cara extremamente sério e ele investigou esse fenômeno de abdução, super, super, super a fundo, eh eh, que ele investigou, né. E tem uma outra perspectiva aqui do que eu acho que é importante a gente tocar, eh, dentro do que o Spielberg traz no filme dele, e eu acho que talvez seria a última coisa, que o último assunto que eu acho que a gente tem que tratar, eh, que é o seguinte, a hipótese do sistema de controle, tá. E aqui eu vou Uhum. dar uma volta para chegar no que nesse argumento, tá. Um dos pesquisadores hoje vivos mais importantes do fenômeno, ele chama Jacques Vallée. Ele é um francês, ele desde a década de 70, quando ele era adolescente, ele começou a investigar na França esses casos, que aparecia a nave lá também, fazendeiro que via, a nave aterrissada no campo de colheita dele lá, e ele investigava esses casos na França. E ele veio para os Estados Unidos e veio também, assim, fazer investigações aqui. E ele ficou muito amigo de um cara, puta, como é o nome desse cara? Enfim, esqueci o nome desse cara. Esse cara eu vou lembrar, tá, no decorrer do programa. Mas esse cara, ele era o chefe de um programa da Força Aérea Americana chamado Blue Book. O Blue Book foi um programa que na década de 50, a Força Aérea Americana contacta esse cara, que eu esqueci o nome, é um americano, um cientista americano, e eles contrataram esse cara, porque esse cara é um cético, extremamente cético, tá. E o objetivo do Blue Book era desmentir o fenômeno. Então, era um programa público, em que a Força Aérea Americana contratou esse cara ia lá e ele investigava todos os casos, que aconteciam do fenômeno. E por que que eu falo fenômeno, tá? Porque não é tudo nave. Tem fenômeno que é bola de plasma que aparece na casa da pessoa, aparição. Então, hoje em dia, essas 2 coisas estão se misturando muito, tá, se misturando muito, não é mais só a nave, o alienígena cinza, não, eles investigam o que eles estão chamando de plasmoide agora. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque assim, uma das nas nossas conversas a gente fala muito que os filmes do Spielberg fazem parte de um plano coordenado de disclosure. Inclusive, o Spielberg estava responsável por aquele filme Poltergeist. Poltergeist, né.
que tá ligado com esse assunto também, né. Então, Foto, assim, é exatamente. tudo uma coisa ligada com a outra, não é só É, contatos imediatos de terceiro grau, ET, Disclosure Day, é poltergeist também. é, exatamente. Parênteses rápido aqui também, tem um efeito de quem estuda esse assunto, não eu, tá, mas quem estuda, quem está envolvido diretamente com o fenômeno, que eles chamam de hitchhiker effect, que é quando você começa a estudar o assunto, você começa a ver as aparições, você começa a ver coisas. Uhum. E o Lu Elizondo, ele descreve coisas, ele e a esposa dele, cara, então, ou seja, não é mais só ele que viu, ele descreve coisas que começaram a acontecer dentro da casa dele. Ele dá uma entrevista em que ele fala que ele estava vendo TV dentro da casa dele, ele e a esposa dele, e de repente ele vê um orb, que é uma bolinha de luz, a bolinha de luz passa na frente dele na sala, ela sai de uma parede, passa na frente dele e entra na outra parede. Ele, branco, de apavorado, ele vira para a esposa dele e fala assim: "Você acabou de ver isso?" Ela: "Sim, eu vi isso". E diz que foi que um momento meio que a esposa dele virou pra ele e falou assim: "Cara, você tem que meio que parar de se envolver com isso, porque, né, tá chegando aqui esse negócio". E eles chamam isso de hitchhiker effect. Aparentemente é uma coisa real que existe, que você, quando você começa a estudar o assunto mesmo, envolvido diretamente, o fenômeno começa a aparecer pra você dessa forma meio mística, tá, não é de novo a nave que aparece com o ET, não, são outras coisas, tá. Inclusive, nossa, cara, dá pra gente fazer vários especiais desse assunto. Inclusive tem um caso famoso também em Rendlesham, que é uma floresta que fica do lado da base aérea de Rendlesham, na Inglaterra, que é a base aérea onde ficam os mísseis nucleares da OTAN, baseados na Inglaterra, ficam nessa base. E teve uma nave que pousou lá, e o time da polícia do exército que vai lá ver a nave, um dos caras leva um gravador e gravando o que ele tá vendo ali e tal, não sei o quê, e o áudio tem no YouTube, se você quiser procurar também tem o áudio. E ele vê um desses orbs na floresta, ele vê uma bola vermelha passando assim, e ele vai descrevendo o que ele tá vendo no áudio. Cara, quando você escuta o áudio do cara, você fala assim: "Meu, esse cara não tá mentindo", dá pra você ver no tom de voz dele, entendeu? Ele tá absolutamente assustado com o que ele tá vendo. Ele fica: "Oh, this is weird. Oh my God", não sei o quê. Então assim, tem um lado aí que é meio, É, não é o nuts and bolts, tá. mas vamos lá, você estava falando do Valé, Vamos lá, do sistema de Jacques controle. Vallée. Jacques Vallée, Blue Book, tá, e aí o Jacques Vallée se envolve com esse cara do Blue Book, e ele vira hoje o maior pesquisador que tem sobre o fenômeno, o cara mais, ele já tá bem velho, tá, ele é um cara muito rico, ele é um venture capitalist hoje no Vale do Silício, tá, então ele fez muito dinheiro com empresa de tecnologia lá no Vale, mas ele é um cara que estuda a fundo, hoje em dia o fenômeno, e ele vai muito para o lado da religião. E ele escreveu diversos livros em que ele pega o fenômeno na história e ele começa a juntar, coisas desde o Império Romano até na época medieval, Renascimento, tal, não sei o quê, que eram pessoas que estavam vendo o fenômeno e que não descreviam como nave espacial, porque eles não tinham esse conceito, entendeu? É, estava Então interpretando a sua época. exatamente, estavam interpretando a sua época. Então, no caso dos romanos, os romanos têm uma batalha famosa do Justiniano, que eles veem escudos voadores aparecerem antes da batalha. Pô, escudo voador, o que é um escudo? O escudo voador, o escudo grego, pelo menos, é redondo, né? O oplon, o hoplita, é um negócio, um disco redondo. Na Idade Média, por exemplo, tem uns casos famosos dos demônios. Os demônios apareciam nos campos de plantação e eles descreviam o demônio como um ser cinza ou marrom de 1,5 metro de altura. Pô, entendeu? Claramente é a interpretação da época do fenômeno atual, entendeu? Que a gente interpreta hoje como nave alienígena. Na época vitoriana, por exemplo, tem vários relatos de dirigíveis que apareciam no céu. Então, assim, cada lugar tem uma interpretação diferente do fenômeno, e o Jacques Vallée estudou tudo isso e fez um livro, ele escreveu diversos, mas um dos livros dele é a respeito desse lado histórico do fenômeno, que aparentemente acompanha a humanidade já desde milênia, assim, desde muitos e muitos anos. E ele desenvolveu diversas teorias, porque ele é um cara extremamente envolvido no assunto. E ele acha que eles são seres interdimensionais, ele não acha que são alienígenas que pegam uma nave e viajam no espaço e chegam até o planeta Terra, não, ele acha que são seres que coabitam a nossa realidade conosco, só que eles vivem numa realidade paralela.
Então eles se materializam e se desmaterializam da nossa realidade e passam para a dimensão deles, tá. E aí tem um outro cara famoso chamado John Keel, que estudou esse assunto e ele escreveu um livro chamado Ultraterrestres, Ultraterrestrials, em que ele fala sobre essas diferentes dimensões da realidade, em que existem seres que coabitam a dimensão conosco, e eles vivem ao redor de nós, tá, só que a gente não tem contato com essa dimensão, mas aparentemente alguns deles conseguem transitar entre um lado e outro. E o Jacques Vallée é levado extremamente a sério dentro da comunidade, extremamente a sério. Acho que ele é o cara que hoje em dia é mais levado a sério dentro desse assunto, é o Jacques Vallée. Ele não fala muito mais, porque ele já tá bem velhinho, eh, e assim, acho que ele contribuiu muito com esse assunto, É, escreveu diversos livros. eu acho que um dia a gente tem que fazer um especial sobre computação quântica e sobre física quântica, porque Então, inclusive a legal. ciência moderna está provando essa questão de multidimensão, de você navegar entre multidimensões, a própria parte do entanglement, não sei falar essa palavra, Rodrigo, me ajuda. E Entanglement. é, isso daí, né, sobre essa questão de você coexistir em dimensões diferentes, a física quântica que está sendo desenvolvida hoje, já está tocando nesses assuntos de forma científica e abraçada pela academia de uma forma ou de outra. Exatamente. Mas, Rodrigo, eu queria terminar aqui nosso bate-papo que tá, dava pra gente ficar horas aqui. Dá Se pra o ficar pessoal horas, gostou desse cara, né, tem bate-papo, tem muita que pedir coisa. pra gente continuar, vamos ver. Mas eu queria, como último tópico, que você comentasse, porque o filme do Spielberg, ele toca de uma forma muito delicada na relação desses fenômenos com a religião. E eu achei incrível o jeito que ele toca nisso durante o filme. Comenta um pouco sobre esse assunto. É exatamente aí que eu queria terminar, que eu acho que é um ponto importantíssimo pra quem vai assistir o filme, e eu acho que aqui um parênteses rápido também, o filme é uma história do que tá acontecendo hoje, tá. Por isso que o Spielberg fala que o filme não é uma ficção científica, porque o que está nós estamos no processo de disclosure. A gente tá E ele vendo. faz parte. E ele faz parte, e a gente tá vendo isso, a gente tá vendo esses whistleblowers aparecer, trazerem os filmes dos caças, trazerem os filmes à tona, as histórias, entendeu? Então, o filme é uma história do que está acontecendo hoje no processo de disclosure, e isso envolve a religião, querendo ou não, tá? Porque a partir do momento que você tem uma raça superior à raça humana, cara, você bota todas as religiões em xeque. É, Todas as muda o lugar do humano dentro da história. Muda. E na minha opinião aqui, a Igreja Católica já sabe disso há muitos anos, tá, muitos anos. Eu acho que a Igreja Católica, o primeiro contato que nós fizemos, na minha opinião, é nos tempos modernos, vai, eu não consigo falar no mundo antigo, posso até teorizar algumas coisas aqui do mundo antigo, mas, do mundo mais moderno aí, pós queda do Império Romano, eu diria que a Igreja Católica já fez contato há muitos anos, tá, muitos anos. Tem uma série de histórias de santo, santo que faz bilocação, então o santo ele tá em 2 lugares ao mesmo tempo, tem santo que viu uma cabeça se materializar na frente dele dentro da igreja e conversou com ele. Então assim, eu acredito que essas histórias são verdade, eu não acho que é mentira não. Hoje, muita gente acha que é mentira, as histórias que a Igreja Católica conta, mas de novo, a Igreja Católica conta com o prisma da religião, né. E eu acho que muitas dessas coisas envolvem sim o fenômeno, e eu acho que a Igreja Católica já sabe disso há muitos e muitos anos. Eles que deram a nave para o governo americano, não vamos esquecer disso. E tem os arquivos secretos lá do Vaticano, que é super difícil de ter acesso, tá, mas tem alguns cientistas que têm acesso e têm acesso a partes, tá. Tem partes que o arquivo secreto lá do Vaticano não abre para absolutamente ninguém. Então eu acho que eles já sabem disso há muitos e muitos séculos. Eu acho que eles sabem já que existe, inteligência não humana, seres interdimensionais, e eles chamavam isso de outras coisas, santo, demônio, né, enfim, tem o prisma da religião por cima disso, mas eu acho que eles sabem. Aqui, cara, tem uma figura muito importante chamada Diana Walsh Passuca. O meu sonho é sentar para almoçar com a Passuca e trocar uma ideia com ela, porque ela é uma professora de teologia que meio que caiu de paraquedas nesse mundo do fenômeno, tá. Ela estudava teologia e começou a se envolver nesse assunto do fenômeno, e hoje ela é a maior voz que tem
dessa correlação que existe com a religião barra misticismo, tá, não é só religião, é o misticismo aqui também xamânico, coisa que não é a religião de fato, tá, mas é uma espiritualidade mais avançada, vamos chamar dessa forma, ela é a grande voz disso. E o Spielberg toca nisso de maneira muito sutil, né. Tem poucas cenas lá que ele consegue inserir a igreja católica. Eu vou pedir pra galera que for assistir o filme também prestar bastante atenção, porque pode passar batido, porque não faz parte do plot principal, não faz parte da história principal, mas ele deu um jeito de colocar lá a religião e em especial a religião católica, tá, católica. Eu acho que é importante que a igreja católica é de longe a mais poderosa, né. E de novo, eu acho que eles sabiam já disso há muito tempo. Mas tem um lado espiritual, com esse negócio dos seres interdimensionais, tem um lado espiritual com esse negócio de remote viewing, meditação, cara, aparentemente qualquer um consegue meditar, entra num estado de meditação profundo, tá, e faz essa interação com outros seres, tá, vê os eles chamam de elfos mecânicos, quem já fez esse tipo de meditação talvez consiga relacionar com o que eu tô falando aqui. São elfos mecânicos, que você vê, é um ser que parece um elfo mecânico, várias pessoas viram. Então tem um lado É, forte religião, assim, tem uma então, mas eu vou dar um spoiler pequeno do filme, que eu achei incrível. Aquela parte onde tem a discussão com a freira, se o porque o Deus colocou o ser humano, falando que o ser humano, ele tinha que dominar sobre os eu vou pegar aqui Gênesis 1:26, tá? Inclusive o Gênesis, ele não é da Igreja Católica, ele é o livro da Torá, do Velho Testamento, ele chama Bereshit em hebraico, e a Igreja Católica tem tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, mas no primeiro livro da Torá do Velho Testamento, no Bereshit, em Gênesis 1:26, tá assim: "E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra." Gênesis 1:27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando ela falou isso, desde o Velho Testamento está na terra. O que vem de fora da terra não está considerado. Então, assim, já mostra que alguma coisa tem lá no Velho Testamento que falou: "Olha, seres humanos, vocês vão dominar a terra, mas o espaço é muito maior que a terra." Isso eu achei é. incrível no filme. Olha, tem uma congressista americana aqui, ela chama Luna. Ela tá sendo uma das vozes também mais ativas aí pra mover o processo de disclosure pra frente de uma forma oficial, tá. E ela fala muito do livro de Enoch, que é um livro que não faz parte da Bíblia, tá, ele faz parte do canon da se é que eu posso falar isso? Ele faz parte do canon, talvez, da igreja católica bem no começo, tá, mas ele não faz parte da Bíblia oficialmente, né, a igreja católica não reconhece como então, ele não faz parte do canon, é isso. A igreja católica não reconhece como um livro oficial, mas ele faz parte do cristianismo, tá, faz parte da história do cristianismo, não da igreja católica, e é o livro de Enoch. E a congressista Luna, ela fala assim: "Se você quer entender o que está acontecendo hoje, você tem que ler o livro de Enoch." E o livro de Enoch conta a história dos Anunnakis, conta a história de seres híbridos entre os deuses e os humanos, e aparentemente o livro de Enoch é uma das coisas mais próximas aí da realidade que existem. Inclusive, um outro detalhe aqui interessante, é a Diana Passuca, que é essa estudante de teologia aí, ela, cara, de novo, ela é a voz hoje dessa junção aí do fenômeno com a religião. Ela uma vez foi na casa do Jacques Vallée e disse que o Jacques Vallée tem uma biblioteca lá, assim, que vale uma fortuna com livros antigos, e quando eu falo livro antigo não é 1950, é livro do século XV, século XIV, século XVI e tal. E disse que ele pegou um livro lá pra ela e falou assim: "Olha, você quer entender mais do fenômeno?
eu vou te dar esse livro aqui. E o livro que ele deu pra ela era um livro de demonologia. E demonologia não é demônio, tá, só estudo do demônio, coisa do Satã, não é isso. São estudos de seres. Então é um estudo da Igreja Católica, era um livro feito por um monge, provavelmente, em que ele conta a história de cada um dos demônios, tá. E aí tinha vários lá, Baphomet, tinha todos esses lá descritos dentro do livro. E o Jacques Vallée meio que deu isso pra ela falando assim: "Olha, tem muita coisa aqui que é real, que é do fenômeno e tá aqui, tá documentado", entendeu. E que hoje em dia a gente não tem o acesso ao mesmo tipo de informação, mas que há 5 séculos atrás a Igreja Católica tinha acesso a esse tipo de coisa, fazendo sei lá o quê, mas tinha acesso. Então, assim, tem um aspecto aí que é muito sombrio do fenômeno também. Inclusive o Jacques Vallée, ele fala assim: "O fenômeno não é totalmente benevolente, tá, tem um lado ruim também do fenômeno, tá, tem um lado sombrio aí da parada, que aí, talvez para concluir a conversa toda aqui, eu acho que é por isso que o processo de disclosure é tão difícil, porque eu acho que a verdade é muito difícil de engolir. Eu acho que não é que as pessoas não estão preparadas. Se fosse simplesmente falar assim: "Ah, existe vida fora da Terra", eu acho que as pessoas estão preparadas, tá. Honestamente, eu acho que tá, vai mudar, vai ter pessoa que vai se jogar do prédio, vai ter pessoa que não vai querer ir trabalhar mais, vai ter pessoa que não vai confiar mais nas religiões, vai. Mas eu acho que as pessoas estão preparadas para essa verdade, tá. Agora, se você for mais a fundo no que é o fenômeno e como que o fenômeno interage com a gente, como ser humano, aí eu acho que as pessoas não estão preparadas, porque eu acho que a verdade é sombria. Eu acho que existe um lado do fenômeno que é sombrio, tá. Eu acho que existe um lado que envolve a alma, envolve a consciência, envolve uma Sombrio no sentido que é muito além, abstrato daquilo que a gente está acostumado a pensar. exatamente. Eu acho que tem um lado que realmente as pessoas não estão preparadas ainda para entender. E aí eu acho que a sua ideia lá de fazer um capítulo de física quântica e tal, é interessante, porque aí a gente começa a entrar um pouco nesse universo, né, falar de alma, falar de consciência, falar de realidade, manipulação da realidade, e todas essas são coisas também que o Spielberg traz de uma forma ou de outra lá no filme, especialmente a questão de consciência como tecnologia e manipulação da realidade, é uma coisa que ele traz, assim, bastante no filme. E aqui também, para concluir, tem um outro aspecto da religião que e essa é uma coisa que a Paçuca fala bastante, que é: está nascendo uma outra religião. A gente está no processo de aparecer uma outra religião, que são as pessoas que acreditam que esses seres são os deuses de verdade, tá, entre aspas, a gente pode desconstruir esse argumento em diversas, né, rotas, mas ela argumenta isso, ela fala que a gente está vendo o processo de nascer uma outra religião. E o Spielberg mostra isso claramente no filme dele. Também não vou dar spoiler, Nossa. mas tem uma cena lá que é claro que ele tá querendo falar isso especificamente, né, que eu tô querendo dizer aqui. Cara, é isso. Eu acho, vão assistir o filme, eu acho que tudo que eu pincelei aqui, cara, eu conseguiria ficar falando mais umas 2 horas, tem coisa que eu não falei aqui que ele mostrou no filme, e eu não tive tempo de falar. Mas eu acho que quem escutar esse podcast e for assistir o filme, vai assistir o filme com muito mais perspectiva de tudo aquilo que o Spielberg tá tentando trazer e mostrar, na tela, entendeu? Em que ele não explica, ele não precisa dar explicação, ele explica a história, né. Essas coisas que a gente tá comentando aqui é o background, é o plano de fundo da história que tá rolando ali na sua frente, no cinema, mas essas coisas todas que a gente comentou é o plano de fundo e que eu acho que quem for assistir o filme depois de escutar o podcast, vai ter muito mais conhecimento pra entender o que tá rolando lá, né. Nossa, falei, hein. Rodrigo, não, falou. Pô, obrigado por essa aula. Olha, eu não vou nem falar que foi um bate-papo legal, mas foi uma aula espetacular. Eu queria ter tido essa aula antes de ter visto o filme, porque agora as cenas do filme foram voltando para minha cabeça. Mas, ó, obrigado. Espero que o pessoal tenha acompanhado aqui. Se quiserem que a gente aprofunde um assunto, se quiserem que o Rodrigo aprofunde o assunto, só mandar pra gente. Legal, Isso aí. gente? Rodrigo, muito Valeu, obrigado, viu? pessoal. Muito bom, adoro falar desse assunto. Abraço. Boa, abraço pra todo mundo. Valeu.